Olá pessoal, aqui é o Fernando Carvalho e este é o No Word for Toys. Nesse canal a gente fala tudo sobre brinquedos e nesse caso a gente está falando de autorama de qualquer marca na verdade, porque o que eu quero conversar com vocês nesse vídeo é qual é o tuning, qual é a preparação, seja lá o nome que você quiser dar, para quando eu pego um carrinho novo da caixa e preparo ele para correr do jeito que eu gosto. É a coisa que eu faço com todos os carrinhos que eu compro. Eu sempre, eventualmente, chego nele e deixo ele dessa forma. Então eu tento deixar todos os meus carros assim meio que compatíveis um com o outro. Não que eu possa correr qualquer carro com qualquer carro, não é isso. Mas compatíveis assim entre eles, assim, sabe? Então, para ficar da forma que eu gosto de correr. Porque de fábrica, os carrinhos, todos esses carrinhos modernos, com algumas exceções dos carrinhos mais, eu diria, profissionais, entre aspas, né? Eu não gosto da palavra profissional, eu acho tão tosco quando se fala profissional em hobby, assim, sabe? A não ser que você seja um corredor profissional com patrocinador, que você corra por dinheiro, aí você é profissional, sabe? Mas que seja, isso é uma outra discussão. Mas então, para deixar eles assim mais competitivos e tal, e da forma que eu gosto de correr. Da forma que ele vem de fábrica, ele vem com ímã, todos eles, como eu estava falando antes, eles vêm com ímã e com pneus bem duros. Os fabricantes, eu acho que eles fazem isso para ser mais fácil para qualquer público conseguir brincar com o carrinho de cara. Aí vão me falar, tá, mas por que os carrinhos da Estrela não eram assim, não tinha imã nem nada? Porque os carrinhos da Estrela eu acho que é uma outra proposta, sabe? Esses carrinhos assim de réplica, né, que eles são exatamente iguais ao carrinho original, com todos os detalhes e tudo mais, eles são bem mais potentes, eles correm muito mais rápido e tudo mais. Os carrinhos da Estrela, eles não são tão rápidos. Se começa a correr rápido, ele começa a sambar de um lado pro outro. O carrinho da Estrela precisaria ter um ímã para ele ser compatível com um carrinho desse, sabe? Para ficar bem preso na pista e poder ir bem rápido. Agora, então eu acho que os fabricantes fizeram isso porque aí chega uma criança, alguém novo que está iniciando no hobby, seria muito frustrante para eles começar a brincar e o carrinho fica sambando e sai da pista o tempo inteiro. E isso é verdade, eu sei como é que é. Criança, quando vê um negócio que não dá certo muito de cara, às vezes já perde a atenção completamente, tá? Então eles fizeram isso, o carrinho ele fica sempre preso na pista e, né? Só que isso não é legal, porque o carrinho fica muito preso na pista e não dá aquela sensação de que tu tá controlando o carro, que tu pode perder o controle, ou que tu tá sentindo que tá perdendo o controle, tira a técnica de brincar com o carrinho quando ele tem imã. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar o ímã, porque daí o carrinho pode deslizar. O problema é que quando o fabricante coloca o ímã, eles também têm que colocar um pneu que seja compatível, no sentido de que, mesmo com o ímã, o carrinho ainda vai dar aquela derrapadinha e sair do trilho, e não vai ficar assim preso como se estivesse parafusado no trilho. Então, tirar o ímã é a primeira coisa que eu faço. Aqui nós vamos abrir ele, que daí eu quero mostrar mais algumas coisinhas aqui que eu geralmente mudo. Esse carrinho eu já fiz alteração, eu não tenho nenhum carrinho completamente novo aqui pra gente fazer a alteração do zero, só que eu acho que não é necessário, né? Assim, pro bom entendedor, meia palavra basta. Não que eu só vou fazer meia palavra aqui, mas vocês entenderam. Alguns dos problemas que eu vejo é o seguinte, primeiro eu tiro o ímã que fica aqui embaixo do motor, fica entre o motor aqui e o eixo traseiro. Então, para tirar o ímã, geralmente a gente tem que mexer no motor. Tem que tirar o motor fora, sacar o motor aqui, ele sai assim meio que de lado, e tirar o ímã dali de baixo. Aí eu coloco o motor de volta e tem um problema. Geralmente, às vezes a gente nota, aqui ó, se eu tirar o motor... Aqui eu dei meio que uma torcida no chassi para tirar esse motor fora. Tá? Então a gente tira o motor fora e puxa o ímã que está ali embaixo, é bem fácil. Isso aqui é num carrinho Scalextric, mas é muito parecido em várias marcas de carrinho, é bem parecido quando o ímã está aqui atrás. Tá, coloquei o motor de volta no lugar. O problema é que o motor também é uma fonte de vibração dentro do carro e que ele perde um pouco
ele às vezes gera problema, gera barulho. Então o que eu faço? Eu coloco uma pontinha de cola. Então eu pego o Super Bond aqui e dou uma pontinha aqui no motor. Tá? Mas você só pode fazer isso depois que tiver certeza que não vai tirar esse motor fora. Tá? Então eu coloco um pouquinho de cola aqui no suporte do motor. Isso vai evitar o motor de dar aquela torcida, senão esse motor sempre dá essa torcidinha e às vezes isso pode causar ou barulho ou às vezes vibração no carro que é desnecessária e você vai perder assim suavidade e grip. Tá? Então coloca a cola ali e espera secar um pouquinho. Aí outra coisa, eu troco sempre os pneus traseiros. Aqui eu tô com o pneu da NSR, pneu de borracha, mas geralmente eu uso mais pneu de uretano, que tem um grip muito bom. Pneu de borracha, depende qual o pneu. Pneu da NSR ou pneu da Thunder Slots são todos pneus muito bons, com muito grip. A própria NSR ela faz várias composições de pneu, né, compounds, e que daí varia, né, às vezes com mais grip, com menos grip. Eu geralmente pego o pneu com mais grip que tenha, sabe, não tem esse negócio, vou usar um duro, vou usar um médio, não. Eu pego com mais grip, o mais macio de todos e é isso. Eu já mencionei nisso no outro vídeo que eu uso geralmente os pneus da Bobcat, do Bobcat, a marca é Bobcat, que tem para vender na Etsy. Os pneus deles são muito bons, tem bastante grip. E qual é a diferença? Qual é a maior diferença que eu vejo nos pneus da Bobcat? É que eu compro o pneu, eu coloco no carrinho e deu. Eu não preciso colar, eu não preciso usar a lixa aqui para fazer sanding. Né, o sanding, eu vou falar já sobre isso, que é a gente meio que... É como se fosse colocar o pneu no torno para deixar ele completamente liso, a superfície dele completamente plana. Então não preciso fazer sanding com os pneus Bobcat, porque o molde que ele usa para fazer os pneus deles é tão perfeito que os pneus saem completamente lisos, sem nenhuma imperfeição. E isso eu não vejo em nenhuma outra marca de pneu, inclusive marca famosa, né? Tipo Quick Slicks ou Paul Gauge. São pneus que vêm muito deformado e eu tenho que sempre fazer um sanding para deixar ele... Inclusive os NSR, às vezes vem bem deformadinho, tem que lixar eles. O problema é que para lixar o pneu, tem que colar ele na roda. Não pode lixar ele sem colar. Porque se não colar, o pneu ele dilata, né, quando está em alta rotação, né, a força centrífuga, e ele move no aro e ele começa a lixar de forma completamente irregular. Né? Então isso é lei, tem que colar antes de lixar. Com o que cola? Pode colar com Super Bond, pode colar com esmalte de unha, aquele esmalte transparente, né, o verniz só, aquilo funciona muito bem também. Porque daí é uma cola um pouquinho mais fraca, que daí é mais fácil de remover quando precisa. O Super Bond é mais difícil de remover, tem que lixar, né? Tem que pôr a roda meio que no torno aqui com a lixa para remover o Super Bond que ficou nela. Né? Então é isso. Aí tem outra coisa que a gente tem que resolver, que são as buchas aqui dentro do carrinho. Essas buchas de plástico ali, ó, que fica no eixo traseiro, tá? Elas têm folga não só às vezes no eixo. Ó, quando a gente mexe o eixo, ela dá uma folgazinha pequena, tá? Não só ali, mas às vezes, principalmente com o Scalextric, essa bucha, ela tá meio que solta no chassi ali, que o chassi tem como se fosse um garfo, né, onde ela encaixa, e ela tá solta ali. Solta que eu digo é com folga, sabe? Então, eu já vi carrinho que a bucha girava ali naquele garfo ali do chassi. Chegava a esse ponto, né? Então é outra coisa que eu faço, nesse carrinho eu já fiz. Eu coloco um pontinho de Super Bond em cima ali da bucha, que daí o Super Bond escorre em volta ali do garfo ali que segura, e daí a gente fixa a bucha. O problema disso depois que faz isso, não consegue tirar mais o eixo fora, né? Sem tirar as rodas, né? Dá para tirar a roda e puxar o eixo pela lateral, a bucha não sai mais. Tá? E às vezes pode até quebrar aquele garfo ali quando se forçar, né, para remover a bucha. Então é bucha, tá? Então tem que cuidar com isso. Aqui eu já colei a bucha, só que tá com folga no eixo. E agora, como é que a gente resolve
bucha que é larga demais e o eixo fica assim, ó, meio que dançando dentro da bucha. A gente faz isso com Super Bond e óleo. Isso agora vocês vão estar pensando, o que, Fernando? Tu tá maluco? Vou colocar Super Bond no eixo? Sim. Só que para fazer isso tem que fazer o que eu falei anteriormente. Tem que primeiro colar a bucha no lugar, porque senão, durante o processo que a gente está fazendo aqui, pode ser que a bucha comece a girar. Eu vou colocar óleo aqui no eixo, tá? Eu vou colocar um pontinho de óleo ali no eixo, entre o eixo e a bucha. Colocar um pouquinho de óleo ali, dar uma girada. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui vai ficar dançando na frente. Dá uma girada para o óleo entrar bem entre o eixo e a bucha. E agora eu vou colocar um pouco de Super Bond ali. Colocar no eixo, vou colocar Super Bond no eixo como se eu estivesse colocando óleo. Coloca uma boa gota. Essa gota vai querer entrar entre o eixo e o carro. Aí agora a gente tem que fazer, antes que o Super Bond seque, a gente coloca protege a sua pista, né, para não dar problema. E vamos começar a acelerar o carro mais devagarzinho. Eu tô vendo que essa roda tá meio fora de balanço ali. Essa roda é uma que eu vou ter que fazer, vou ter que lixar ela. Eu não sei se é a roda ou o pneu. Eu acho que é o pneu. Esse pneu NSR tá bem desbalanceado. Então, só com um pouquinho de cola que eu coloquei aqui nesse lado, já dá pra ver que perdeu completamente o jogo que tinha aqui. Porque a ideia mesmo é que a cola entre o eixo e o plástico. A cola adere no plástico, isso aqui deve ser nylon, esse plástico ali, ela adere no nylon em volta e o eixo com o óleo não deixa a cola grudar no eixo, então ela meio que preenche os espaços. É um negócio bem interessante. Então agora, esse lado daqui, ele tem um pequeno jogo, é muito difícil, não teria como eu mostrar na câmera o jogo, mas dá pra ver que tem um jogo aqui, ó. Vamos ver. Aqui vocês conseguem ver o jogo? Do eixo dentro. Então vamos lá, vou colocar um pouco de óleo e colocar a cola. Deixa eu primeiro dar uma limpada aqui. Tirar um pouco do excesso ali de sujeira. Beleza, coloquei uma fita para segurar esse LED fora do caminho. Então, primeiramente, né, a gente coloca um pouco de óleo. O óleo que eu recomendo é sempre óleo sintético. Quando fazer isso, geralmente é quando vocês, quem já tentou colocar o carro aqui na lixa e notou que o carro começa a vibrar, assim, o eixo começa a fazer um bem, sabe, em vez de fazer um zzz, ele faz um bem, é porque tem muita folga no eixo. Então aí que é a hora certa mesmo de ter que fazer isso para corrigir esse problema. Então vamos lá, colocar uma gota aqui de Super Bond. Coloquei até uma gota bem considerável. Vou dar uma girada aqui para o Super Bond entrar. Girar meio que de lado assim, né? Para a gravidade fazer o Super Bond entrar entre a roda. Ó, tô mexendo ela. Dá para começar desse jeito. Aí se nota que a roda começa a ficar pesada, é porque o Super Bond tá secando. Aí chega na hora de ter que ligar ali na eletricidade. Fazer o carro rodar. E daí tu começa a ver, às vezes, umas gosminhas ali, que é a mistura de óleo com Super Bond. Beleza, tá começando a endurecer, eu vou fazer ele rodar. Isso aqui é rodar devagar, tá? Porque se tu rodar muito rápido, tu pode espirrar Super Bond pra pista, né? Por isso que eu tô usando esse pano aqui sempre também para proteger a pista. E vamos ficar rodando. Eu vou ficar rodando aqui 1 minuto mais ou menos assim, em baixa rotação. Aí, qualquer coisa eu coloco um pouquinho mais de óleo. Eu não vou trocar
esses pneus aqui, eu não vou lixar ele aqui, porque eu não quero colar ele, porque eu tenho pneu chegando para esse carro do Bobcat. Tem pneu de uretano. Eu vou tirar esses NSR daqui. Eu tenho um outro carro que eu quero pôr esses NSR. Eu acho que aqui já deu certo. Vamos ver. Já não tem mais aquela folga. A folga tá completamente... Não tem nenhuma folga, na verdade. Ficou perfeito. Tá? Então isso é um baita de um upgrade que a gente faz. Aí vocês veem a diferença agora quando roda com o carro. É bem mais suave. Bem mais suave, porque agora não tem mais jogo nenhum aqui no eixo. O motor tá colado. Ah, um detalhe aqui, quando a gente cola o motor, ó, não é que tu nunca vai mais tirar esse motor daqui, tá? Dá para enfiar assim uma lâmina bem fininha entre o motor e a chapinha ali, né? Esse gancho, né, que segura o motor, né? Vai enfiando ali uma faquinha e tal, pode ser um estilete, aí tu consegue descolar sem quebrar o suporte do chassi. Eu já fiz isso inúmeras vezes, não quebra. Contanto que você não atole de Super Bond, né? Como eu falei, coloca uma gotinha pequena num lado, uma gotinha do outro lado. Desse jeito tu consegue soltar o motor depois. Esse sistema de Super Bond aqui com óleo no eixo, ele também funciona no eixo quando tem uma bucha de metal, no caso do Carrera. Mas não é assim tão eficiente, porque é mais fácil de sair, sabe? Tipo, ele funciona durante um tempo, aí de repente tu nota que a folga voltou, porque o Super Bond não gruda bem, né, no metal ali da bucha dos Carrera. Esse sistema funciona muito bem, praticamente para sempre, nos Skeletrix, né, que vem com bucha de plástico. Só que eu vou mostrar para vocês como é que se faz, né, o básico assim de lixar o pneu, de fazer o sanding, sem tirar a roda do carrinho, sem colocar num torno, né, específico para a roda. Vocês estão vendo que essa minha lixa aqui, ela tá com umas partes pretas aqui, como se fosse uma goma, tá? Isso aqui é detergente. Eu coloco uma gotinha de detergente na lixa. Aqui eu pego detergente aqui Dawn, né? Detergente de lavar louça. Qualquer detergente, pode ter sabor. Aí eu coloco uma gotinha de nada ali. Uma em cada lado. Fernando, detergente, que coisa mais doida. Sim, detergente. Aí né, coloca uma proteção aqui para não babar a pista toda de detergente. Aí coloca aqui devagarinho. Vai rodando o carro aqui, o motor, pegando o detergente, espalhando na pista. Aí, isso aqui é como se fosse lixar com água, só que em vez de água a gente coloca detergente. Vocês vão ver. Eu não quero fazer um vídeo assim, fazendo comparativo de tempo e tudo mais, que eu acho que às vezes não é real. O melhor é você fazer e notar. Tá? Isso não vai te dar problema nenhum. Faz o teste e me avisa. Isso aqui todos os corredores mais profissionais daqui da região, eles fazem. Eles lixam o pneu, fazem o sanding com a lixa molhada com sabão, com detergente. Parece que o detergente ajuda a descolar eu não sei, parece que ele deixa a roda mais macia e o pó que sai da roda meio que gruda de novo na roda. E daí a roda fica extremamente quase gosmenta, assim, sabe? E dá um grip fenomenal. Claro que não dura para sempre, né? Depois que tu faz uma corrida, geralmente tu perde aquele efeito de grip. Só que o legal é que isso não suja a pista, não é que nem usar o glube, né? Aquele glube, aquele óleo, aquilo é horroroso para a pista. E isso dá um grip fenomenal. E não suja a pista, isso que eu acho mais legal. Sabe? Então tu faz o sanding aqui até secar, até tu ver que não tem mais, que não parece que tá molhado mais, né? Aí agora a gente pega no pneu, gente, o grip tá animal. A gente coloca na pista aqui, ó. Nossa, tá grudando na pista. Assim, tá com um grip incrível. Tá? Eu acho que ainda até tá meio molhado, ó, ficou meio molhado aqui na pista. Tá? Então essa é uma grande recomendação. Então meio que finalizando, é isso que eu faço, sabe? Eu abro o carrinho, né? Vamos fazer aqui
sumarizar aqui, né, o que eu fiz. Eu abro o carrinho, eu tiro o ímã dos Skylectrics, eu tiro de trás. O carrinho Skylectrics, ele não vem com ímã no meio, como os Carrera. Só que o carrinho Skylectrics é muito mais leve do que os Carreras. E carrinho muito pesado também pode ser um problema, porque daí o carro dança demais quando ele é muito pesado. Eu acho que é por isso que a Carrera acabou colocando 2 ímãs nele. E o carrinho Skylectric, quando você tira o ímã de trás, ele já está super leve, ele não tem problema, ele não dança tanto, sabe? Ele não tem tanta inércia. Só que, às vezes, é muito bom, como ele fica muito leve, aí ele acaba saindo do slot na frente, a frente dele fica muito leve. Então, às vezes é importante colocar, aí você pode fazer teste, né, e ver como é que fica melhor, colocar um pouquinho de peso, pode ser qualquer chumbo que você encontre. Existem chumbos especiais para carrinho de Autorama, né, que são umas plaquinhas de chumbo, como se fosse uma fita autocolante de chumbo. Então coloca um pouquinho de chumbo do centro para frente, tá, para dar mais peso na frente. E claro, trocar a roda, o pneu, colocar um pneu com mais grip. Pneu original não funciona de forma alguma, especialmente Skylectrics. O pneu da Carrera original às vezes é melhor, varia um pouco. O compound que eles usam é meio que diferente de carro para carro, tá? Então, às vezes até vem com os originais mais ou menos. Já marcas como Slotted e NSR ou Thunder Slot, eles já vêm com pneu com bastante grip de fábrica, então é bem legal. Às vezes não precisa trocar pneu desses carros. Tá? Então aqui troco o pneu. Se tiver folga no eixo, tem carrinho Skylectrics que vem perfeito, sem nenhuma folga nessas buchas. Animal, assim, ele funciona super suave. Mas tem carrinho que vem com uma folga gigantesca. Sabe, tu acelera com o carrinho parado aqui, o eixo faz aquela vibração, aquele bem, sabe, horrível. Mas aí quando tem a folga, tem que fazer esse sistema aqui de óleo com Super Bond para tirar a folga. Eu tirei completamente a folga do pneu e ele tá rodando normal o eixo. Tá? E outra coisa é colar o motor no lugar. Você pode usar também cola quente, tá? Colocar nos lados aqui cola quente para não usar Super Bond. Eu prefiro Super Bond porque é mais... cola mais rápido, mais fácil, cola quente faz muita meleca, às vezes para tirar cola quente também é complicado. Eu já colei com cola quente aqui, quando eu removi eu acabei quebrando o suporte, então não é assim... O bom da cola quente é que ela já acrescenta peso no carro, então isso é interessante também. Mas é tudo questão de experimentação, né? Tá? Então basicamente é isso. Se quiser fazer um tuning mais assim avançado, que daí é mexer na estrutura, mexer no chassi e tudo mais, aí eu vou falar isso num próximo vídeo, tá? Um tuning mais avançado. Nesse aqui é o tuning que eu faço praticamente em todos os carrinhos que eu tenho. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, vou terminar de montar esse carro ali, ele ficou bem legal. E eu tenho pneu hoje chegando da Bobcat, que eu vou colocar nesse carro aqui. Mas talvez eu faça um vídeo bem curtinho mostrando os pneus, fazendo o unboxing da caixa, que eu comprei um monte de pneu dele. Volte e meia assim eu espero para comprar e acabo comprando assim um monte, tipo mais 10 pneus e tudo mais, 10 pares, né? Tá, então não se esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo, se achou essas informações interessantes, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, né, para sempre acompanhar aqui os vídeos que eu tô postando, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!